O que é o ceratocone? Isso, ceratocone é uma doença que nós temos na córnea. Então, o nosso olho, essa parte superficial é a córnea, como se fosse o vidro de um relógio, né? Então, a córnea ela é mais frágil nas pessoas com ceratocone e por causa de alguns efeitos externos, como a coceira, essa córnea ela vai se deformando, ela ficando mais pontuda. Então, formando como se fosse um cone mesmo. Isso vem por causa da coceira. Então, geralmente, pode ser pela coceira ou não, mas pessoas que coçam muito o olho, principalmente crianças e adolescentes, de tanto coçar, eu falo que a coceira do olho vai fazendo a córnea ficar pontuda, igual apontar um lápis. Isso vai deformando a visão e fazendo com que a visão piore progressivamente. Então essa deformação é chamada ceratocone? Chamada ceratocone. Doutor, você falou alguma coisa já sobre coceira, mas quais os sintomas, além desse, se há outros, de a pessoa identificar que está com alguma deformação nesse sentido? Isso. Então, para se ter o ceratocone, né, a pessoa precisa ter duas coisas. A primeira, uma alteração genética, então já nascer com uma córnea fina, maleável, e além disso também ter a coceira. Então, eu posso ter uma córnea grossa, coçar o olho e não vai deformar, ou uma córnea fina e não levar a mão no olho. Então, os primeiros sinais do ceratocone, à medida que ele vai ficando mais pontudo, é uma piora progressiva da visão, um aumento da miopia e do astigmatismo, e geralmente em adolescentes e crianças que coçam muito o olho. Então essas pessoas, elas precisam sempre acompanhar com o oftalmologista para avaliar se isso não está progredindo. Então essa própria coceira, doutor Marcos, e a própria dificuldade na visão pode ser um sintoma básico do ceratocone. Não é necessariamente um ceratocone, mas é importante investigar para tirar essa dúvida. Importante a gente saber quais são esses fatores de risco para quem tem a doença. Então, os fatores de risco são as alterações oftalmológicas gerais. Então, a miopia e o astigmatismo, então quem tem isso pode ser um dos sinais para a evolução do ceratocone. Uma coceira muito intensa, então aquela pessoa que leva a mão no olho, esfrega muito a mão no olho para isso. O ressecamento do olho, que hoje é muito comum por causa de poluição, muito computador, muito celular, o olho ressecar e predispor a coceira, que eventualmente pode levar ao ceratocone. Legal. Fazendo uma ponte nisso que você falou, algumas precauções para a saúde do nosso olho a gente poderia tomar para evitar esse excesso de poluição, essa coceira? Dá uma dica para o nosso telespectador. Então acho que é interessante sempre a gente pensar que o esforço visual contínuo, ou seja, ficar o dia inteiro no celular, um dia inteiro no computador, isso pode predispor até a evolução do grau. Então é importante sempre descansar os olhos. Então usou 2 horas de um computador, descansa uns 20 minutos para deixar o olho responder bem a isso. Sempre evitar o ar-condicionado direto no olho ou o vento direto no olho, então o ventilador, para não deixar o olho ressecar e sempre usar algum colírio lubrificante indicado pelo oftalmologista para não deixar o olho sentir as influências da inflamação. Doutor, como você diagnostica o ceratocone, não é? É o oftalmologista o ideal para fazer isso, em consultório? Ela decorre de uma outra dúvida que às vezes o paciente tenha e nem tem ideia do que é um ceratocone e você acaba diagnosticando. Como que é esse diagnóstico? Então o diagnóstico a gente faz no consultório, então geralmente avaliando a córnea e observando o grau e a baixa de visão do paciente, nós vamos ter a suspeita. Miopia alta com um astigmatismo alto, que não melhora com óculos, que a visão é difícil. E aí nós vamos fazer os exames complementares, a topografia, a tomografia de córnea, são exames que vão mapear essa córnea, esse vidro do relógio que é a córnea, e vai ver se ela é ondulada ou não. Se ela for simétrica, a gente descarta o ceratocone. Se ela for muito pontuda, a gente vai começar a pensar em ceratocone e aí começar o tratamento, que são vários. Quais são as opções de tratamento? Antigamente o ceratocone, ele praticamente não tinha um tratamento eficaz, eram lentes de contato. Então hoje, com o avanço dos óculos, a gente consegue óculos que ajudam a corrigir a visão, mas eu diria que o tratamento mais clássico para o ceratocone é, como a córnea é pontuda, você faz um uso de uma lente de contato e essa lente vai regularizar a córnea. Então você consegue hoje com lentes praticamente melhorar a grande maioria do ceratocone.
Hoje tem lentes muito especiais, próprias para ceratocone, muito avançadas, que eu diria que corrigem praticamente 100% dos tipos de ceratocone. Mas às vezes a lente não é suficiente ou o paciente se sente muito incômodo com as lentes rígidas. Então a gente tem que ir para a cirurgia. Então uma das cirurgias que a gente faz é o chamado anel intraestromal. Córnea pontuda, é colocado um pequeno anel dentro da córnea, ele expande e aí ele puxa a ponta do ceratocone para baixo. Isso regulariza a visão e deixa a visão mais simétrica. Doutor, só um parênteses, você disse sobre o óculos e a lente no aspecto de melhorar a visão. Isso também impede a progressão do ceratocone? Muita gente acha que ao usar óculos ou ao usar lente, mesmo melhorando a visão, o ceratocone vai parar de progredir. O óculos e a lente, como eles estão muito externos, eles não têm essa capacidade de fazer o ceratocone parar. Eu diria que a melhor estratégia para parar o ceratocone é não coçar o olho. É controlar a alergia daquela criança, do adolescente, do adulto que é muito alérgico. Mas hoje a gente tem outras estratégias que conseguem paralisar isso. Uma delas é uma cirurgia chamada cross-linking, uma cirurgia relativamente nova. Então é feito uma luz ultravioleta no olho junto com uma substância chamada riboflavina e ela consegue endurecer a córnea, melhorar a maleabilidade da córnea e isso paralisa a evolução do ceratocone. Então isso é interessante para aqueles pacientes que o ceratocone está evoluindo muito rapidamente. Uma dúvida de bem leigo mesmo, doutor Marcos. Isso é visível fisicamente? Por exemplo, eu posso olhar para uma pessoa e saber dessa deformidade, desse crescimento cônico da córnea? Quando o ceratocone é muito inicial, ele é uma pessoa normal, a córnea é transparente, a gente não observa nada. Em ceratocones muito avançados, se a gente olhar de lado no paciente, às vezes a gente consegue ver aquela ponta da córnea que atrapalha a visão. E quando ele é muito avançado, ele leva a cicatrizes na córnea, que vão levar às vezes até a transplante de córnea. Então essas cicatrizes, essas manchas, parecem como manchas brancas e já é um ceratocone muito avançado, aí é bem visível. Doutora, eu me lembro no começo das cirurgias para corrigir miopia. A minha esposa foi uma das pioneiras que fez quando ainda se cortava com bisturi, quando não era laser. E eu lembro que foi uma revolução na época, né? Todas as pessoas que têm o ceratocone podem submeter ao crosslink coreano? Sim. Todas podem? Podem. O crosslinking ele é apto para todas as pessoas, mas o crosslinking, o objetivo dele não é melhorar a visão, é paralisar o crescimento. Então a gente para o crescimento e a partir daí nós vamos optar por lente ou por cirurgia, alguma coisa assim. Doutor, eu tenho aqui na minha ficha da produção falando sobre os anéis intracornianos. O que são eles? Isso. Então, antigamente, os tratamentos para o ceratocone eram lente de contato e transplante. Se tirava a córnea, o vidro do relógio, e colocava uma outra córnea nova, que é um tratamento muito interessante, porque você cura o ceratocone, mas em compensação o transplante causa muita rejeição, muito problema, e nem sempre o resultado é bom. E esse transplante era de córnea humana ou artificial? De córnea humana. Você precisaria de um doador? Sim, é possível fazer com córneas artificiais, mas o resultado não é muito bom. Então, só um adendo, o transplante de córnea, ele é muito interessante porque ele não precisa de doador dependente, ou seja, eu não preciso compatibilidade para poder fazer o transplante. Então hoje a fila é muito mais rápida e muito melhor. E entre a lente e o transplante se descobriu o anel. O anel foi inventado aqui em Belo Horizonte por um médico oftalmologista. Então a córnea, como ela é muito pontuda, se coloca um anel transparente dentro da córnea, ele expande e ele vai puxar essa ponta da córnea para baixo, regularizando. Isso realmente melhora bastante a visão. Doutor, isso volta 100% à visão ou ainda a pessoa precisa, em alguns casos, de utilizar a lente ou o óculos? Isso, então, mesmo com o anel e mesmo com o transplante, normalmente a gente tem uma grande melhora da visão, mas ainda um grau residual, que vai ser necessário às vezes usar óculos ou às vezes usar uma lente de contato. O ceratocone é uma doença que pouca gente conhece, mas que ela é relativamente frequente no nosso meio. E se a gente conseguir identificar o ceratocone muito no início dele, a gente consegue controlá-lo sem deixar avançar. Então, os pais que têm crianças já com miopia, com astigmatismo ou que não enxergam tão bem e que coçam muito o olho, são muito alérgicas, elas devem ser bem acompanhadas. Porque se nós conseguimos controlar isso na infância ou na adolescência,
a gente impede que o ceratocone progrida. E aí a visão vai ser perfeita para o resto da vida, sem nenhum demérito para a vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.